Tenho como meus colaboradores o irmão Leandro Cândido de Oliveira e o irmão Oswaldo Gatti dos Santos, que são, como eu também, membros da Igreja Batista de Ubirajara. Esta igreja está sediada na cidade de Ubirajara, no interior do estado de São Paulo, no sul do Brasil. Está conosco, como técnico de produção, o irmão Daniel Gardner, membro da Igreja Batista de Worcester, no estado de Ohio, dos Estados Unidos da América do Norte. Vou pedir, então, que o irmão Leandro faça a leitura do que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Assim disse Jesus: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão de pecados. Estas palavras foram proferidas por Jesus na véspera da sua morte, logo depois de celebrar-se a Páscoa, naquele cenáculo onde se reunia Jesus com os seus 11 apóstolos. Judas não estava presente. Ele tinha saído para cumprir o seu trágico intento de entregar Jesus aos seus inimigos. Jesus, após celebrar a Páscoa, aproveitou-se dos elementos que estavam na mesa, pão e vinho, e tomando o pão, disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. E depois, tomando o cálice, disse: Bebei dele todos, isto é o meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. O pão representaria, então, o corpo de Jesus. E o vinho representaria o sangue. A representação é clara. O corpo é branco, sólido, que faria lembrar o corpo que Jesus iria entregar em sacrifício para a salvação de pecadores, dos pecadores que nele crescem. O vinho, por ser líquido e vermelho, bem representava o sangue que ele iria derramar na cruz. Ele morreu, derramando sangue até a morte. Jesus foi crucificado cerca das 9 horas da manhã e só veio a morrer cerca das 3 da tarde.
Passou então 6 horas agonizando. Por que fez Jesus isso? Ele disse que ia derramar o seu sangue com uma finalidade, para conseguir remissão dos pecados. Remissão é uma palavra sinônima de perdão. Ele quis conseguir perdão para os pecados dos homens. E para isso, era necessário que ele tomasse castigo em lugar de todos eles, em lugar de toda a humanidade. Ele teria que tomar o castigo de morte. Ele teria que sofrer a pena máxima, que naquele tempo era a crucificação. E assim Jesus fez, para que pudéssemos, nós os que nele crermos ou cremos, conseguir perdão de nossos pecados, perdão em referência à condenação eterna, e pudéssemos alcançar uma salvação eterna também. Jesus Cristo, então, veio a este mundo com esta finalidade. Mas vamos, de início, antes de mais nada, perguntar: quem é esse Jesus? Quem é Jesus? É um mero homem? É uma criatura? É apenas um profeta? Não. A Bíblia apresenta Jesus como sendo o Filho unigênito de Deus. Isto aparece no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16, que diz: de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é chamado o Filho unigênito de Deus aqui. Em outras passagens, ele se apresenta como Deus divino, de natureza divina, como acontece no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que vamos pedir que o irmão Oswaldo leia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbo, em algumas traduções da Bíblia, aparece como palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A designação verbo dá-nos a entender que Jesus é a expressão do pensamento de Deus, Pai. Verbo é o termo mais expressivo de uma oração, de uma sentença. A palavra expressa pensamento. Jesus é chamado o Verbo de Deus. Ele é a expressão de Deus ao mundo. É uma revelação pessoal de Deus, Pai, aos homens em geral. Jesus é o Verbo, então, assim designado, a expressão do pensamento de Deus aos homens. No princípio era o Verbo, não um pouco depois do princípio, é desde o princípio, é a causa
inicial de tudo quanto possa existir ou existe. Ele é a causa primeira. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava com Deus, o Pai, desde o princípio e não depois. Ele não é uma criatura que viesse depois do Pai.